A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais uma videoaula com vocês, né? E aqui, ó, amigos, vamos dar continuidade onde paramos na última aula. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês vissem isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o cronograma de Apocalipse. Algumas pessoas que andam comigo, que estudam comigo, eles já têm esse cronograma aí, tá? E mas você que não tem, se quiser dar um print, se der para dar um print aí, fica à vontade. Esse aqui também, ó, é o cronograma da Cidade Santa e do todo o processo do Apocalipse, ok? Enquanto você foca nisso aí, se der para dar um foco nisso aí, eu vou dando uns agradecimentos que é necessário. Gostaria de agradecer ao meu grande professor, né, que me deu essa instrução e me ensinou a ser menos burro, pastor e professor Nelson. A gente tem que dar honra a quem tem honra e também a gente livra de muitos processos, né? Então vamos lá, eu estava falando na última aula dos anos sabáticos, né? Que a Bíblia, a partir de Levítico capítulo 25, vai nos ensinar, Deus vai nos ensinar que ele conta tudo sobre 7, 14, 21 e 28. É uma lei que ele deu para todo homem que herdasse a terra e se caso ele quisesse alugar essa terra para alguém, essa terra ele poderia ser alugado durante esse período de 7 a 7 anos até chegar ao jubileu. Só que quando chegasse no ano do jubileu, Levítico capítulo 25 de 1 a 8 e o versículo 11, esse que alugou a terra ele deveria devolver a terra para o seu respectivo dono. E se caso esse dono se arrependesse durante o período do jubileu, antes do jubileu, e querer reaver a sua terra, ele teria, né, a condição de reaver a sua terra antes do jubileu. Só que aquele que alugou a terra, ele tinha o direito de pedir o valor que ele bem quisesse para poder reaver, devolver a terra para o seu respectivo dono. Então, ele dava um preço e o dono ele tinha que se sujeitar a pagar aquele valor. Se o dono ele não tivesse esse valor, e se ele tivesse um parente que a Bíblia chama de parente remidor, esse parente remidor ele poderia sim reaver o terreno pagando essa quantia, certo? Também a cláusula vem falando, que a gente falou sobre essa cláusula, né? Essa cláusula era um documento que ela era reconhecida pelo juiz da época e esse documento tinha 7 selos. Da parte de dentro ele vinha as especificações do dono do terreno e da parte de fora vinha as obrigações daquele que alugava o terreno, né? E se essa pessoa que alugou o terreno, né, e aquele parente remidor, ele foi lá e pagou antes da data, e essa pessoa, depois de ter recebido o valor, não quiser sair do terreno, o parente remidor ele iria tomar a documentação na mão do juiz. Ele ia partir os 7 selos, que cada selo era uma obrigação que o posseiro tinha sobre a terra, e ele iria declarar guerra ao posseiro que não estava querendo sair do seu território. Enquanto eu falo, eu vou ficar focado aqui para ver se dá para vocês pegarem mais ou menos esse mapa, né? Que foi feito pelo pastor Nelson. Está disponível em todas as suas aulas, né? Ele sempre distribui esse mapa, ele está sempre ensinando acerca desse princípio aqui. A escola dele é uma escola online, o nome da escola é Rosana Bible School. Você pode procurar lá que você vai ser ricamente abençoado por esse homem de Deus. Seguindo adiante, havia duas formas, né, do dono do terreno, perdão, ele adquirir a sua herdade antes do jubileu. Se chegasse o tempo do jubileu também, se aquele posseiro não quiser sair, ainda que o dono do terreno não quisesse pagar pelo terreno antes do ano do jubileu,
Se chegasse no ano do jubileu e o poceiro não quisesse sair, também o dono do terreno ele tinha direito de declarar guerra, certo? Então, como eu estava falando, havia duas formas do dono do terreno adquirir o seu terreno de volta. A primeira forma era por si mesmo, ele tendo o valor para pagar, e a segunda forma é através de um parente remidor, como eu falei, que teria que ter três coisas. Primeiro, ele teria que ter dinheiro para pagar o valor pedido pelo poceiro. Segundo, ele tinha que ter poder e autoridade, grau de parentesco para resgatar 7 selos e abrir o documento e declarar guerra contra o poceiro que não quer sair da propriedade. Cada selo era uma área na vida do poceiro. A primeira área era na área da economia, a segunda é da entrada e saída. A terceira é domínio na cidade. A quarta era autoridade. A quinta é exército, ele tinha que ter um exército. O sexto é o comércio e a sétima é a prisão. Então essas eram as características do segundo princípio que o parente remidor deveria ter para poder ter o direito, né, de tomar a posse do terreno acerca do poceiro que não estava querendo sair. E o terceiro princípio, ele tinha que ter um exército, né? O parente remidor ele tinha que ter um exército, porque sabendo que o poceiro não estava querendo sair, ele declarou guerra, então ele tinha que ter um exército para ir contra aquele infeliz que não estava querendo sair do terreno do qual ele adquiriu. Em seguida eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma paradazinha e na sequência damos continuidade à nossa aula.